Olá, meus amados, mais uma transmissão na Mira da Saúde. Que bom que podemos transmitir esta verdade para vocês. Realmente temos falhado bastante, mas à medida do possível queremos fazer o melhor. Hoje, na Mira da Saúde, eu quero apresentar então a medicina epigenética. Por que da medicina epigenética? O que é esta medicina epigenética então? Pois é, a medicina que eu aprendi, a medicina moderna, ou medicina convencional ou alopática, é uma medicina que domina o mundo. Em relação à saúde, a medicina convencional, alopática, é um padrão, não é mesmo? E todo mundo, creio, todo mundo se submete aos princípios desta medicina. Só que esta medicina é limitada. Por que é limitada esta medicina? Você quer dar uma olhada porque é limitada? É simplesmente porque é assim. Observe bem esta figura. Veja, esta figura representa o sistema de tratamento. Aqui, como a medicina alopática é o padrão, o principal aceita pela ciência, então aqui representa duas pessoas, o médico e a enfermeira. Veja o que está acontecendo. Você percebe o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Eles estão enxugando o chão. Por quê? O chão está molhado. Está enxugando, trabalhando e muito. Só que quando você observa bem esta situação, você pode ver que, olha só, pia está transbordando. Por que o pia está transbordando? É porque a torneira está aberta. Você está olhando desta forma. Ué, por que não fecha a torneira? É óbvio, né? É óbvio que você pense que precisa fechar a torneira primeiro, não é mesmo? Fechar a torneira primeiro, mas infelizmente o sistema de tratamento que existe neste mundo, embora façam todo esforço para fechar a torneira, e não consegue. Isso que é o ponto. Não consegue fechar a torneira. Portanto, pelo menos vamos enxugar o chão. Enxugar o chão para quê? Pelo menos vamos tirar o incômodo, o sofrimento. Por causa disto, todo o tratamento agora é realmente o sistema de tratamento que é focado no sintoma, os sinais que aparecem através das doenças, então é passageira. Todo tratamento é passageiro, temporário. Não existe nenhum tratamento que soluciona a doença. Pode fazer desaparecer os sintomas por algum momento. Por exemplo, tem febre e sabe ainda o que é causa da febre. A infecção por alguma bactéria ou por algum vírus. E aí com febre de 39, 40 graus, então introduz
medicamento para abaixar a temperatura. Tomando uma vez o medicamento, resolve definitivamente a febre? Não. Daqui umas 6 horas vai voltar a manifestar a febre. Então precisa tomar de novo o medicamento. Quem sabe pouca gente acha isso. Isso é óbvio, né? Porque médico já prescreveu tomar medicamento a cada 6 horas. Meus amados, não porque você está acostumado à prescrição médica, pensa que isso é normal. Tem que ser desta forma. Você precisa agora começar a raciocinar. Raciocinar. Para você raciocinar melhor, eu vou mostrar a figura como todo. Por quê? Para você raciocinar. Dá uma olhada. É racional limpar ou enxugar o chão, deixando a torneira aberta? É racional? Eu achava que era racional enquanto eu estudei a medicina, fiz especialização, pratiquei esta medicina. Mas não é racional. Racional é fechar a torneira. Hoje eu tenho esta plena certeza. Sem agir na causa da doença, simplesmente trabalhar ao nível dos resultados, isso não é muito significativo. Por exemplo, tem fofura. Eu vou dar este exemplo. Obesidade. Vamos supor, agora vamos fazer dieta, vamos fazer exercício, vamos fazer todo esforço para abaixar o peso, ou voltar a ter peso original ou peso ideal. Enquanto você tem muita vontade de comer e não tem vontade de fazer atividade física, se fizer uma dieta de baixa caloria e prescreve alguma atividade física para queimar tantas calorias, até algumas pessoas determinadas fazem, mas quando então voltar a ter o peso ideal, qual é a condição do paciente? Agora que estou com peso ideal, vamos comer, vamos tirar todo o atraso. E novamente, volta. E volta muito maior intensidade. Todo mundo já experimentou. Isso não é somente obesidade, mas é pressão arterial, diabetes, câncer, todas as doenças autoimunes, mesmo as doenças mentais ou psiquiátricas. Toda doença, realmente, a medicina convencional, ou mesmo a medicina homeopática, macrobiótica, medicina complementar, medicina caseira, nada soluciona. Por causa disso, meus amigos, muito amados, a ciência tem empenhado plenamente para então solucionar. Vamos solucionar a causa. E assim ficaremos livres da doença. Você concorda com isto? No início, eu falei que o mundo ainda não sabe como fechar a torneira. Quando abre o livro-texto da medicina, relatando qual é a doença, sabe que toda doença é escrito assim. Qual é a causa?
desconhecida. Infelizmente assim. Este ano faz 40 anos que me formei. 40, 50, 60 anos atrás, a doença não sabia qual era a causa. Ainda hoje não sabe qual é a causa. Portanto, é óbvio que não fecha a torneira, ou não consegue fechar a torneira. Por isso a ciência tem empenhado muito para, então, fechar a torneira. E cientistas, então, encontraram algumas pistas. Deixa eu mostrar esta pista para você. Aqui você, então, logo está vendo genoma humano. Genoma humano. Que maravilha, né? Talvez você não entenda o que significa genoma, mas calma. Deixa eu mostrar aqui, no cromossomo número 1, ou mesmo, sem falar de cromossomo, você já ouviu falar de câncer de testículo? Câncer de testículo, doença Alzheimer, câncer de cólon, câncer de pulmão, doença de Parkinson, diabetes, obesidade, epilepsia, enfim, estou mostrando um mapa onde então cientistas localizaram onde está o problema. Quando estudei, nem isto sabia. Mas hoje, pelo menos sabe onde está o problema. Por causa disto, a medicina deu um pulo grande. Um pulo tremendo. Uau, agora tem estas alterações neste pedaço de cromossomo. Então, vamos solucionar. Meus amados, a mente humana é muito, como diria, mente humana realmente é muito imediatista. Quando tem problema, primeira coisa que pensa é, vamos solucionar. Parece isso é racional. Isso é irracional. Por quê? Quando fala, vamos solucionar, as pessoas já estão acostumadas. A medicina já está focada, assim, bem diferente da ciência. Meus amados, vocês têm que entender que entre a medicina e a ciência existe uma lacuna tremenda. É realidade. Parece que a medicina anda por um caminho e a ciência anda por um outro caminho. Se a medicina andasse de acordo com o que a ciência revelou, a medicina não estaria assim hoje. Então veja, o médico fala assim, vamos solucionar. Solucionar é fazer o quê? Acabar com sintomas, acabar com sinais. Então, parece que soluciona. Como vocês viram o mapa, vou mostrar mais uma vez esta mapa. Vamos lá. Por exemplo, vamos focar a obesidade. Vocês estão vendo aqui onde está problema de obesidade, neste lugar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aqui está obesidade. Por que da obesidade?
porque esta parte de cromossomo ou genes estão alteradas. Sabe qual é o raciocínio dos médicos? Em vez de pensar, por que estão alterados? Que era normal, agora está alterado. Vamos fazer o quê? Vamos inventar de alguma forma para corrigir esta alteração, este dano. E eles conseguiram. Eles conseguiram inventar o que vulgarmente chama-se uma tesoura para cortar aquele pedaço que está alterado e substituir por um outro pedaço normal. Olha a técnica até onde está desenvolvida. Hoje isso é possível. Custa muito caro, mas pessoas que têm condição fazem isto. As doenças genéticas. Meus amados, não deveria fazer a pergunta, por quê? Por que aquele pedaço de cromossomo, aquele gene está alterado? Mas fazer esse raciocínio não é lógico. Mas primeiro tem que resolver. Sabe que o mundo está mergulhado nesta situação. Isso é uma realidade. Quando você fala algo lógico e racional, é considerado louco. É verdadeiramente louco. Quando alguém fala, agora eu quero saber por que este gene está alterado. Então as pessoas falam, olha, isso é muito difícil, é impossível de saber, então, pelo menos, você não sofra. Resolve sofrimento. Agora deixa aquilo lá. Isso é comum. O mundo hoje está totalmente invertido. Aquilo que é racional e é lógico tornou-se irracional e ilógico. O anormal tornou-se normal. Isso por causa de tal de democracia. O que é democracia? Quando a maioria aceita, então é considerado aquilo é verdade. E você tem que seguir a maioria. Mas eu diria, meus amados, em relação à vida, eu cheguei a essa compreensão. Nunca você deve seguir a maioria. Por quê? Maioria absoluta está indo para o caminho da morte. Este mundo é assim. Incrível, incrível. Mas é maioria absoluta está caminhando para a morte. Portanto, em relação à vida, democracia não é o padrão para você seguir. Então, onde eu me baseio para seguir a minoria em relação à vida? Você precisa basear na verdade. Na verdade. Por isso que eu quero apresentar esta verdade para vocês. Realmente, eu quero apresentar esta verdade.
Veja só. Eu vou mostrar uma outra figura para vocês saberem a verdade. A verdade está aqui. A medicina epigenética. Por que esta medicina epigenética, então, eu falo que é verdade? Por causa desta razão. Tá. Aqui está a capa da revista Time. Capa da revista Time. A data desta capa é 18 de janeiro de 2010. Aqui, dá uma olhada. O que parece esta ilustração? Exatamente, dupla hélice de DNA, isto é, nossos genes. E aqui, nesta capa, então traz este dizer, olha, isso é realmente tremendo e me chamou muita atenção. Veja. Deu para acompanhar? Veja aqui. Por quê? Why? Porque seu DNA não é seu destino. Uau! Que maravilha, né? Por quê? Porque seu DNA não é seu destino. Então, nós precisamos entender disto. Seus genes, sua carga genética não dita o destino de vocês. Não porque você teve ou tem os pais com certos problemas, então você também tem que carregar toda a carga genética recebida dos seus pais. Né? Isso é maravilha realmente. Por que isso é maravilha? Porque antigamente achava o quê? Achava que a carga recebida dos seus pais então ditava seu destino. Mas hoje não. Não é que carga genética recebida dos pais é que me leva a ter tal doença. Inicialmente isso é verdade. Mas, meus amados, a ciência descobriu que os genes mudam o tempo todo. Isso é uma maravilha. Quando eu aprendi, 40 anos atrás, os genes eram estáticos, não mudava. Por causa disso, quando falava de doença genética, isso não tinha cura de jeito nenhum. Por quê? Porque nunca viu que a alteração genética, ou já teve doença congênita, e que foi curado. Então fixou isso na mente da medicina ou na mente humana de que doença hereditária não tem cura porque os genes alterados, aquilo nunca muda. Mas a ciência que desenvolveu descobriu o seguinte: os genes mudam. Maravilha, maravilha. Aqui está o fundamento da medicina epigenética. A medicina epigenética se baseia na verdade de que os genes mudam.
Por causa disto, aqui cientistas então colocaram um outro termo novo. Vamos dar uma olhada. A nova ciência de epigenética. Nova ciência de epigenética revela como as suas escolhas podem mudar seus genes. Uau! Isso é demais! Tremendo! Suas escolhas mudam seus genes. Que maravilha, né? Meus amados, uns 25 anos para cá, a ciência biológica tem focado nisto. Uau! Os genes mudam. E as escolhas que as pessoas fazem, então, é mandatória para a mudança de genes. Por causa disso, apareceram medicina de estilo de vida e apareceram muitas estatísticas mostrando que as pessoas que têm bons hábitos saudáveis, então aumenta a longevidade. Você já deve ter ouvido falar disto. E muitas pessoas então se empenham para mudar seu estilo de vida. Isso é escolha que os homens fazem e promovem. Muitos médicos hoje, então, em vez de prescrever algum medicamento, prescreve dieta, prescreve atividade física, prescreve outros fatores que você mesmo deve executar para que você se beneficie. Isso é para o quê? Isso é para mudar os seus genes. Mas logo os cientistas descobriram que não é bem assim. Não é próprio sua escolha, o seu esforço é que vai alterar seus genes. Existe algo além da sua escolha. Isto é, quando você escolhe, preste muito bem atenção nisto. Quando você escolhe de acordo com a informação recebida de alguma pessoa especializada, algum médico ou alguém que estudou muito. Preste atenção no que eu falei. Quando você escolhe a informação dada por algum especialista, isso não é sua escolha. Percebe? Incrível. Incrível que hoje as pessoas fazem escolhas baseando nas informações. Isso não é sua escolha. Escolha de informação. Sabe qual é a verdadeira escolha? A verdadeira escolha jamais deve se basear nas informações, mas sim deve se basear no conhecimento. Então, qual é a diferença entre conhecimento e a informação? Na internet está cheio de informações.
Eu creio que mais de 99,9% que está na internet é informação. Quem sabe eu estou exagerando, mas é somente por volta de 0,1% que pode ser conhecimento. Está maravilhado? Eu estou maravilhado por poder então apresentar o conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é a base da medicina epigenética. Porque através da informação nunca vai obter o verdadeiro sentido da medicina epigenética e, portanto, pouquíssima gente faz a verdadeira escolha. Mesmo com esse dado que acabei de apresentar, que revista Time, revista importantíssima, que traz artigos excelentes, as pessoas ainda não sabem fazer as escolhas, porque pensa que estão fazendo as escolhas porque recebeu a informação. Sabe que a medicina informa você. O médico fala assim, vamos fazer check-up? Ou a empresa mesma pede, vamos fazer check-up. E faz todos os exames laboratoriais, inclusive de imagem, né? Raio-X, a tomografia, ressonância magnética, fez toda a bateria de exames para, então, averiguar seu estado de saúde. E aí, no dia de ver o resultado, aí tem todos os resultados dos exames feitos. E aí o médico fala assim, parabéns, olha, todos os exames estão normais. Aí você vibra, aí o médico ainda fala alguma coisa a mais, depois de ter feito o exame de eletrocardiograma e prova de esforço, ainda fala, olha, seu coração é o estado de um jovem de 22 anos. Aí você que é cinquentão fala assim, meu coração tão jovem, forte, graças a Deus porque eu faço atividade física todos os dias, eu faço corrida, então estou mantendo muito bem a minha saúde. Você acabou de receber a informação sobre o seu estado de saúde no momento que foi feito os exames. Agora pode ser diferente, porque sangue colhido no laboratório foi 4 dias atrás, a tomografia ou ressonância magnética que você fez é 2 dias atrás, prova de esforço feito também é 1 dia atrás. Agora, hoje, que você acabou de receber a notícia, esta informação, o resultado dos exames, todos os seus dados são diferentes. Mais provável que seja diferente, nunca é exatamente igual, assim como você foi informado dos resultados dos exames. Porque o nosso organismo muda o tempo todo de acordo com o que você escolhe. Sabe que nós escolhemos o tempo todo? Tempo todo o nosso viver é fazer escolhas.
muitas pessoas entrando naquela rotina acham que estão fazendo escolhas corretas. Eu quero apresentar, ou não é que apresentar, vou contar uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa está com câncer no colo uterino. Foi diagnosticado através da biópsia. Então, foi bastante alarmada e ouviu todas as apresentações da parte médica. Até mesmo o oncologista falou algumas coisas. E esta pessoa pensou, puxa vida, estou com câncer no colo uterino. E ouviu toda a apresentação médica e ficou apavorada. Não queria que isso acontecesse. Não queria fazer daquele jeito. E assim ela fez outra escolha. Em vez de se submeter a tudo que o oncologista apresentou, eu quero ver se tem outra saída ou existe outra alternativa. Até que ela me descobriu e nós então conversamos longamente. E conversamos, não somente naquele dia, mas nos outros dias próximos, conversamos. Até hoje estamos conversando. E aí, depois de ter ouvido o que apresentei, a medicina epigenética, sabe qual foi a escolha dela? Foi a medicina epigenética. Não foi a oncologia que a maioria absoluta faria. Tanto que eu falei para ela, você é uma pessoa extraordinária. Por que extraordinária? Porque não é comum. E assim foi evoluindo, passando o tempo, né? E situação, a informação do seu organismo em termos de exames ou em termos de sintomas e sinais, agravando, aumentando a intensidade de sangramento, por exemplo, aumentando o volume de abdômen, nesses momentos, então, ela me comunica, então nós trocamos as ideias. Eu apresento para ela qual é a situação e como deveria agir nesta situação, isto é, qual deveria ser a verdadeira escolha. Para isto eu apresento o conhecimento. A informação do corpo, que é uma realidade, é que sintomas não desapareceram, sintomas parece que tornaram mais intensos, sinais também, mas eu me baseando no conhecimento, então analiso todos os sintomas e o apresento. Então, ela compreende e ela faz escolha. 3 dias atrás, nós conversamos. Esta vez, então, ela me escreveu, olha, eu adquiri Covid. E assim, sintomas desagradáveis, a fraqueza, a indisposição. E hoje, isso 3 dias atrás,
tossindo, tossindo, e aí na expectoração saiu sangue. 2 vezes saiu sangue. Aí ela então me escreveu: nesse caso, qual é a sua opinião? Então expliquei o que está acontecendo com ela. E, óbvio, né? Com a Covid, este vírus que foi para os pulmões e fez alguma inflamação. Infecção provoca inflamação, então algum tecido pulmonar, então, foi danificado. E neste dano dos tecidos, certamente deve ter rompido algum capilar. Pela intensidade de sangramento que ela descreveu, eu pressupus que algum capilar foi destruído, então saiu sangue. E como o sangue é corpo estranho, sangue extravasado, né? Fora do vaso, o sangue é corpo estranho. Então o organismo, os pulmões, então, tenta eliminar, porque não deve ficar aí. Então vem a tosse e na tosse sai sangue. É defesa do organismo. Então explicando estas coisas para ela, e ela entendendo. Agora, qual era meu ponto? Minha querida, o maior inimigo neste momento não é Covid, não é o sangramento, não é cansaço. Olha que coisa incrível. Durante uns 8 dias, ela não pôde fazer atividade física porque o organismo estava tão indisposto e muito cansada. Mas naquele dia que ela me escreveu, que teve sangramento, ela teve disposição para fazer atividade física e foi fazer a caminhada. Isso é depois de ter saído sangue, né? Foi fazer caminhada e voltou bastante cansada e descansando. Mas veja, a pessoa que estava deitada ou em repouso por mais de uma semana e no próximo dia, então ela teve vontade de fazer caminhada e o organismo reagiu, fez caminhada, mesmo ter tido sangramento na tosse. Está melhor ou não? Lógico que está melhor. Mas este sangramento não provoca ansiedade, angústia ou medo? Então falei para ela, seu inimigo agora é medo. Precisa expulsar o medo. O que faz expulsar o medo? Informação é capaz de expulsar o medo? Nunca, nunca. Agora, conhecimento tem poder, força para expulsar o medo? Tem. Então apresentei para ela a medicina epigenética, que ela já conhece. Olha, vamos expulsar o medo? Como? Cantando, sorrindo. Quando fazíamos o programa New Start presencial, a música oficial era isto. Liberte todos os seus anseios, sorria. Abra-te como uma bela flor, clareando o mundo.
ansiedade, tudo em vão. Cantemos com alegria. Liberte todos os seus anseios, sorria. Para quem canta, seus males espantam. Então falei para ela, vamos cantar, sorrir, já que preocupação não é a solução, não leva em nada, piora a situação. Mas, meus amados, para poder cantar neste momento, nesta situação, você precisa conhecer esta força, este poder que te proporciona para cantar. A maioria diz assim, como que eu vou cantar neste momento? É absurdo. Isso não é racional. Mas eu digo, isso é óbvio. Isso é totalmente racional. Por quê? Porque você ocupando a sua mente com bons pensamentos, pensamentos positivos, então, aquela situação, tipo sangramento, não faz diferença. Então falei para ela, quanto a sangramento, vamos observar mais como vai desenvolver. Ela não escreveu mais, já tem 3 dias. Eu suponho que não sangrou mais. Se tivesse sangrado mais, ela certamente deve ter me falado. Meus amados, conhecer é poder. Ter informação, isso é grande engano. A medicina epigenética baseia no conhecimento. Na próxima palestra, então, vamos conhecer o verdadeiro conhecimento, para que você também seja extraordinário. Até próximo!